Fala galera do nono ano, beleza? Galera, olha só, nas últimas aulas nós estávamos focados em corrigir a nossa última processual, a nossa P1, certo? Só que acabou que, bom, o debate foi amplo, né? As questões também são amplas e nós não conseguimos concluir essa correção em sala. Então eu estou gravando esse vídeo para que vocês consigam acompanhar o restante da correção, de modo que em sala de aula nós consigamos avançar com o nosso conteúdo e com novas questões que irão aparecer, tá bem? Nós paramos na questão, deixa eu pegar aqui, da IFRS, tá? Questão de número 16 para vocês, que fala assim o enunciado. O plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre Estados nacionais após o final da Guerra Fria é conhecido como Nova Ordem Mundial. Nesse contexto, com o estabelecimento do bloco de poder soviético, com o esfacelamento, do bloco de poder soviético no campo geopolítico, percebemos significativas mudanças quanto ao desenho das áreas de influência dos Estados nacionais. Quanto à disposição do Brasil neste novo cenário, podemos afirmar que o gabarito dessa questão 16, para a gente ir mais rápido, é a letra A de Almir, beleza? Vamos ver o que essa letra A fala. Ela fala assim: o Brasil faz parte, juntamente com a Rússia, Índia, China e África do Sul, do chamado BRICS, que representa o grupo de países que se destacam nos últimos anos pelo rápido crescimento das suas economias em desenvolvimento. Vamos lá. Pessoal, preste atenção aqui em mim, por favor, que essa questão é bastante importante. Lembra que a gente falou em aula que essa nova ordem global, depois da Guerra Fria, que se inicia com o fim da Guerra Fria, será chamada de ordem unimultipolar. E o critério multipolar dessa ordem global se dá basicamente por conta de novos polos de poder econômico que surgem com o fim da Guerra Fria, com o fim do bloco soviético, então, do bloco socialista, então, nesse mundo que se propõe a ser economicamente multipolar, você vai ter os países subdesenvolvidos, mais especificamente os países emergentes, que são países subdesenvolvidos, não se entrega, vem comigo, que são países subdesenvolvidos com um grau, com um nível de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento industrial, com um número maior de indústrias do que simplesmente comparados, né, a países puramente subdesenvolvidos. O que eu estou querendo dizer? Que Brasil, país emergente, ele tem um número de indústrias maior do que, por exemplo, um Equador. Equador é um país subdesenvolvido, puramente subdesenvolvido. Brasil é um país emergente. Ele é subdesenvolvido, mas com um número maior de indústrias. Por isso que ele é um emergente. Não se entrega, vem comigo. E aí existe um grupo desses países emergentes que nós chamamos de BRICS. São os principais países emergentes que nós temos no mundo, certo? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, esse número aumentou. Nós tivemos uma conferência dos BRICS, né, mais recente, onde países que haviam sido convidados, como a Argentina, como o Irã, enfim, tantos outros, passaram a compor os BRICS. Então agora os BRICS, eles são mais do que esses 5 países, tá? São os BRICS mais outros países que entraram. Presta atenção no que eu estou te dizendo, não se desliga, vem comigo. BRICS não é bloco econômico, certo? Eu sei que a marca desse mundo multipolar a presença dos blocos econômicos, mas BRICS não é bloco econômico, pelo menos ainda, certo? BRICS é uma união de países
que tem o propósito, vem comigo, que tem o propósito de aumentar as suas trocas comerciais, trocas culturais, enfim, de se aproximarem cada vez mais. Beleza? Isso é o BRICS, é um grupo de países, mas ele não tem um estatuto, ele não tem a formalização que um bloco econômico precisa ter para ser visto como um bloco econômico, tá? Pô, mas ele tem um banco, maneiro, mas ele não tem toda a institucionalidade necessária para ser um bloco econômico, não tem um tratado assinado para isso, não tem toda uma dinâmica política e econômica necessária para ser considerado um bloco. Não se entrega, vem comigo, bora. BRICS é, portanto, um grupo de países que tem a intenção de aumentar suas trocas comerciais, suas trocas culturais, mas não é considerado um bloco econômico por conta da falta de algumas institucionalidades que o BRICS não contempla. Show de bola? Como um tratado, né, do início, né, de formação dos BRICS. Show de bola? Então, BRICS, olha para mim. Ei, não se entrega. Estou te trazendo novas informações sobre essa questão. Então, os BRICS, eles não são um bloco econômico, mas são um grupo de países, são um agrupamento de países que tem a função de se integrar cada vez mais. Beleza? Show de bola. Então, quando a gente vê a letra A, que fala que o Brasil faz parte dos BRICS, que basicamente é o grupo de países em desenvolvimento com maior destaque, eu quero comentar com vocês o seguinte, preste atenção. Os BRICS, eles ressaltam, chamam atenção para o caráter multipolar desse mundo em que vivemos. Antes, era Estados Unidos e União Soviética, certo? Tendo mais foco na ordem global. Hoje em dia, você tem um Brasil, tem uma Índia, tem uma China, uma Rússia, uma África do Sul, um Irã, uma Angola, uma Etiópia. Você tem vários países do sul global que eles aparecem com mais expressividade do que eles apareceriam, por exemplo, no século XX, durante a Guerra Fria, né? Eles têm mais voz, eles têm mais dinâmica econômica, eles têm um projeto mais amplo de crescimento econômico, concomitantemente de crescimento do poder político desses agentes no mundo. Então não dá para negligenciar, não dá para ignorar a presença do Brasil no mundo. Não dá para ignorar a presença da Rússia no mundo. Não dá para ignorar a presença da Índia no mundo. Cada vez mais a Etiópia cresce como um país que virá a se tornar um emergente de peso. Cada vez mais Angola também. E tanto Irã nem se fala. Então não tem como ignorar a presença desses países da China nesse novo momento econômico em que nós vivemos. Então os BRICS, presta atenção em mim. Ei, olha para mim, vem comigo. A existência dos BRICS nos traz à tona, nos faz lembrar, nos faz ver com cautela. Não dá para ignorar que nesse novo mundo em que vivemos, nesse mundo multipolar, os BRICS existem. Que os países emergentes eles querem fazer parte da dinâmica econômica global. Os BRICS reforçam, portanto, o critério multipolar desse mundo em que nós vivemos. Suave? Próxima questão, questão 17. Vem uma tirinha, né, da Mafalda, onde a Mafalda fala: mãe, oi mãe, você sabe se já proibiram as armas nucleares? A mãe da Mafalda fala: não sei, Mafalda, acho que não, por quê? E aí na sequência, nada de especial. Só que seria lindo acordar um dia e saber que nossa vida não depende, que nossa vida depende só de nós. Por que isso? A gente falou muito sobre isso em sala. Durante a Guerra Fria, você tinha um temor constante de que as principais potências econômicas e militares, Estados Unidos e União Soviética, entrassem em guerra. Por quê? Porque os dois tinham tecnologia nuclear. E isso poderia levar a uma queda brusca da qualidade de vida da humanidade a nível global. Alguns falavam, inclusive, que se essas duas potências entrassem em guerra frontal, a humanidade acabava, certo?
durante a Guerra Fria. Então, o que a Mafalda está nos trazendo? Cara, que bom seria se as nossas vidas dependessem só das nossas escolhas. E não é assim que funcionava, nem na Guerra Fria e nem no mundo de hoje, tá? Ei, presta atenção, nem no mundo de hoje. Nós temos alguns países que ainda têm essa tecnologia nas suas mãos e com um simples apertar de botão, a humanidade acaba, beleza? Ou a nossa qualidade de vida diminui num nível, assim, de um mundo pós-apocalíptico. Porque as armas nucleares de hoje em dia são muito mais potentes do que as armas nucleares do século XX, certo? Do pós ali Segunda Guerra Mundial, muito mais fortes. Então, se, por exemplo, Estados Unidos e China entram em guerra, acabou, certo? Mas se eles entram em guerra e utilizam o armamento nuclear, é que é o problema. Se eles entram em guerra e usam drones, né, exércitos físicos no campo de batalha com seres humanos, aí é uma outra guerra, certo? Agora, se eles entrarem no campo de batalha utilizando armas nucleares, acabou, tá? A nossa qualidade de vida ou fica em níveis muito esquisitos, ou literalmente acaba a humanidade, beleza? Vamos lembrar que a OTAN, dentro disso também, assim, participa dessa conjuntura bizarra, tá? Então, é disso que a Mafalda está falando. Já falamos muito sobre isso em sala. Vamos continuar. Na tira, a personagem Mafalda expressa preocupação com a ameaça para a humanidade. Essa ameaça foi vivenciada de forma mais intensa no seguinte contexto geopolítico, pelo amor de Deus. Eu já te dei a resposta, né? Letra A, Guerra Fria. Mais fácil que isso, só 2 disso. Próxima questão, questão de número 18, fala assim: a máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes do capitalismo, que é o modelo econômico no qual nós vivemos, eu tive maior preocupação em explicar direitinho o que é o capitalismo para vocês, justamente porque isso vai estar presente em todo o nosso ano, em várias outras questões de concurso também. Tá? Até para entender o que é a nova ordem mundial, o que foi a Guerra Fria, você tem que ter essa visão clara do que é o capitalismo. Show de bola? É feita por peças que se alimentam mutuamente e põem em movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema capitalista. A análise da informação e os conhecimentos sobre a política interimperialista mundial permitem afirmar 2 pontos. Questão que não é difícil, mas que o português utilizado nela é, certo? Se você não estiver muito alinhado com o que está sendo dito, você pode ficar confuso sim, tá? Vamos lá. Quando ele fala da política interimperialista mundial, do que ele está falando? Lembra, olha para mim, não se entrega, vem comigo. Quando a gente estuda sistema internacional, quando a gente estuda geopolítica, quando a gente estuda ordem mundial, pós-Guerra Fria, unimultipolar, quando a gente estuda mundo durante a Guerra Fria, mundo bipolar, galera, a gente precisa lembrar de um elemento fundamental. Esse mundo extremamente complexo em que nós vivemos, ele é um mundo que ele não é desse jeito desde sempre. Ei, presta atenção, pelo amor de Deus. Se você não tiver essa leitura, você não consegue fazer questões mais complexas, certo? O mundo em que nós vivemos, ele é do jeito que ele é, mais ou menos, desde o século XVI, 1500 e bolinha. Pô, mas a humanidade não surge no século XVI. Sim, pelo amor de Deus. O mundo em que nós vivemos, ele começa a ter o desenho que ele apresenta hoje em dia, com países ricos produzindo produtos complexos e países pobres produzindo produtos simples, do século XVI para cá. Beleza? Quem estrutura essa dinâmica onde países ricos exploram os países pobres, retirando as matérias-primas desses países pobres, para então produzir produtos complexos e vender por preços mais caros para os países pobres e para o mundo todo, cara, se inicia com a Europa se jogando aos mares e colonizando a humanidade. Vem, eu estou falando
do passado, mas para você entender o presente. O mundo, como ele é hoje em dia, ele não é desse jeito desde que a humanidade existe. Pelo amor de Deus, ele é extremamente recente, inclusive. Do século XVI para cá, a gente está falando de um espaço de tempo extremamente limitado. Presta atenção. O que significa dizer isso? Que o capitalismo é um modelo de produção extremamente recente. Ele não está na humanidade desde a pré-história. Capitalismo não é compra e venda de produtos apenas. A gente já falou disso. A gente já falou em sala de aula sobre isso, com o máximo de cuidado possível para que esse tipo de dúvida você que está aí do outro lado não tivesse. Preste atenção. Capitalismo não é compra e venda de produtos. A gente já falou sobre isso. Capitalismo, enquanto modelo de produção vigente no mundo, é extremamente recente. Ele começa a se desenhar no século XVI, certo? E continua até hoje. Isso é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E essa ordem global, esse sistema mundo em que nós vivemos, de novo, com países desenvolvidos, explorando os subdesenvolvidos, produzindo produtos complexos e vendendo mais caro para os subdesenvolvidos, é extremamente recente. Mas extremamente recente. Na história da humanidade, quiçá na história do mundo. Tranquilidade, gente. E toda essa dinâmica que a Europa irá inaugurar, irá criar, cara, é do século XVI para cá. Essa divisão internacional do trabalho, né, é do século XVI para cá. E o nome que nós damos para essa dinâmica, presta atenção, o nome que nós damos para essa dinâmica, onde países ricos exploram países pobres para produzir os seus produtos, nós chamamos de imperialismo. Então é disso que essa questão está falando, tá bem? Então, questão 18, para a gente acelerar, o gabarito da letra C de casa, vamos ver o que ele fala. A primeira metade do século XX foi marcada por guerras interimperialistas entre dois blocos de potências que disputavam a redivisão do mundo. Gente, esse é o gabarito da questão 18. Vamos ler de novo. A primeira metade do século XX foi marcada por guerras interimperialistas, ou seja, guerras entre países imperialistas, entre potências imperialistas que desenvolvem essa dinâmica que eu acabei de falar com vocês, onde alguns países exploram outros países, beleza? Entre dois blocos de poder, certo? Dois blocos de potências que disputavam a redivisão do mundo. Que dois blocos são esses? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Ou seja, essa letra C, ela basicamente está te dando uma explicação do que foi a Guerra Fria, certo? Ela está dizendo o seguinte: o início do século XX foi marcado pela disputa interimperialista entre duas potências que disputavam a organização, né, a divisão, a redivisão do planeta entre as suas áreas de influência. O que são áreas de influência? As partes do mundo onde as potências mandam, têm poder político e econômico. Beleza? Há um debate, preste atenção, há um debate se o que a União Soviética fazia era imperialismo ou não, beleza? Eu não vou entrar nesse debate aqui agora, até porque imperialismo ele é um fenômeno que está muito atrelado à história de formação do capitalismo e não do socialismo, tá? Inclusive é o que leva a revoluções socialistas, o que levou a revoluções socialistas no mundo. Mas eu não vou entrar nesse debate agora, presta atenção, eu vou apenas falar sobre o gabarito que a questão dessa universidade escolheu, né, desse instituto escolheu, beleza? E a explicação é essa, é basicamente a letra C explicando para você o que foi a Guerra Fria, né, dentro dessa ideia de que foi uma disputa entre duas grandes potências pelo domínio do mundo,
beleza? Presta atenção, vem comigo. Então você consegue perceber que é uma questão que não é difícil, mas é uma questão que, assim, cara, o vocabulário dela não é dos mais simples e acaba te confundindo, te deixando preocupado, achando que não entendeu o conteúdo, sendo que, na verdade, a escrita dela é que é um pouco mais complicadinha. Tranquilidade? Questão 19, se você está acompanhando aí pela sua prova, você está vendo que tem duas imagens, né? A figura 1, basicamente, representa ali a disputa entre União Soviética e Estados Unidos, com dois animais, né, dos Estados Unidos, uma águia, da União Soviética um urso, né, os dois segurando mísseis, né, de guerra com os seus símbolos, né? E na figura 2 vem o mundo multipolar dos anos 90, e o mundo multipolar anos 90 já é pós-Guerra Fria. Lembra que a União Soviética acaba em 1991. Beleza? O Muro de Berlim cai em 89. Então, o mundo bipolar já estava ruim das pernas, já estava quase deixando de existir desde 89. E ele acaba em 91, beleza? E aí ele traz aí um mapa, né, com a divisão do mundo, né, a partir dessa década de 90. E aí ele fala assim, as figuras 1 e 2 refletem dois contextos geopolíticos mundiais, o período da Guerra Fria e a nova ordem mundial, também conhecida como multipolar. Esses ordenamentos mundiais podem ser regionalizados de duas formas e com os seguintes critérios. O gabarito dessa é a letra D de dado: leste versus oeste, ideologia, norte e sul, grau de desenvolvimento. Essa questão é uma questão fácil, só que, novamente, o português, a forma como ela foi escrita e organizada, pode te deixar um pouquinho confuso. Vamos ler de novo o que o enunciado nos traz. As figuras 1 e 2 refletem dois contextos geopolíticos mundiais. A primeira imagem reflete a Guerra Fria. A segunda imagem, o mundo multipolar, que é a nova ordem mundial. E aí ele fala assim, esses ordenamentos mundiais podem ser regionalizados, divididos de duas formas e com os seguintes critérios. Esses ordenamentos mundiais, as formas como os países estão organizados. E aí a letra D nos traz da seguinte forma, né? Leste versus oeste, ideologia, lembra. Ocidente, oeste, não é um critério geográfico, pelo amor de Deus. Você tem leste e oeste como um critério geográfico, considerando o meridiano de Greenwich e tudo mais. Mas ocidente, politicamente, e oriente, politicamente, ou seja, leste e oeste, pelo critério político, não estão preocupados com o meridiano de Greenwich. Para que um país seja considerado ocidental, como parte do oeste global, ele precisa ter elementos culturais, elementos econômicos, elementos populacionais específicos. É o que eu falei, o Brasil ele não é considerado pelo critério político um país ocidental. Ele é um país que reproduz os valores ocidentais porque ele foi colonizado por um país ocidental. Ponto. Ocidente é Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia. Acabou. O resto ou foi colonizado por ocidental ou é oriental. Ponto final. Certo? E ou oriental. Tranquilo? Então, leste versus oeste, com um tracinho de ideologia, ele está falando do mundo bipolar, do Ocidente, enquanto representando a ideologia capitalista, e o Oriente, enquanto representando a ideologia, né, socialista, por mais que a gente saiba, né, que haviam ali não é tão preto no branco assim, né, mas ele faz essa menção. E no segundo, ele traz norte versus sul, grau de desenvolvimento. Galera, olha para esse mapa da figura 2. Tem literalmente uma linha que passa no meio do mapa que
que vai passar inclusive lá na Oceania, em Nova Zelândia, vai pegar o Japão e vai ignorar outros territórios. Por quê? Porque, de novo, assim como leste, oeste, ocidente e oriente não respeitam o critério geográfico, simplesmente, o mais importante é que é o critério político, cara, norte e sul é a mesma coisa. Mesma coisa. Os países que compõem o norte não são países que obrigatoriamente estão ao norte da linha do Equador. Como vocês podem perceber, inclusive nesse mapa, Austrália e Nova Zelândia fazem parte desse norte, certo? Por quê? Porque o norte compreende países com importância econômica, política, diferentes, culturais, diferentes dos países do sul, certo? São vistos como diferentes dos países tidos como parte do sul, beleza? E aí o seu gabarito vai trazer graus de desenvolvimento, que é isso mesmo. É isso mesmo. Vão ser considerados como parte do norte países que têm um grau de desenvolvimento específico. E países do sul, países com grau de desenvolvimento também específico, que aí são países subdesenvolvidos. Beleza? Então, cara, um pouquinho mais complicadinha essa questão, né? Mas assim, não é o fim do mundo. Né? O português, as imagens trazidas, o mapa trazido, eles tornam um pouquinho complexa essa questão. Mas, de novo, está falando daquilo que a gente já falou em sala várias vezes. Oriente, Ocidente, Leste, Oeste, Norte, Sul, eles não são considerados politicamente como as partes do mundo que são delimitadas pelo meridiano de Greenwich ou a linha do Equador, certo? É pelo critério de desenvolvimento econômico, pela construção daquelas sociedades, por características populacionais específicas, características culturais, e não simplesmente o elemento geográfico. Beleza. 20ª questão. 20ª questão traz um texto, né, que fala da OTAN. Vou pular direto para o enunciado, porque já temos 27 minutos de vídeo. Eu imagino que você esteja cansado, inclusive. Vem comigo, não se entrega não, que eu sei que você está viajando. Eu sei disso, você sabe que eu sei. Não viaja, vem comigo, bora. O enunciado fala assim: os objetivos dessa organização, OTAN, nos diferentes períodos descritos são, respectivamente, essa é a 20ª questão, questãozinha do Enem, né? Letra B de bola, conter a expansão socialista, realizar ataques preventivos. Muito fácil, né? Cara, para que a organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada? Para que a OTAN, que representa Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, foi criada? Basicamente, para evitar o avanço do socialismo para o Ocidente. Lembra, nós estamos falando da OTAN, que foi criada durante a Guerra Fria, certo? Então a OTAN, ela é criada para ser uma aliança militar entre esses países que eu citei, para evitar, durante a Guerra Fria, durante o século XX, que o socialismo avançasse para o Ocidente. Beleza? E na letra B ela fala exatamente disso, conter a expansão socialista e realizar ataques preventivos. Como assim, Almir? Simples. Se um país atacasse um membro da OTAN, a OTAN inteira atacava esse país. A OTAN também contribuiu para alguns eventos, né, de guerra durante esse período, beleza? Que é a Guerra Fria. A OTAN existe até hoje? Existe. A sua função, ela é muito questionada, porque o bloco socialista não existe mais. Então, por que a OTAN ainda existe? Né? Ela tem aparecido com um pouco mais de importância nesse cenário onde há a guerra da Rússia com a Ucrânia, presta atenção, não se entrega, da Rússia com a Ucrânia, com uma força militar que pode impedir o avanço da Rússia para outros países, para além da Ucrânia, principalmente ali pensando no medo da Europa com relação à Rússia, né? E essa é a justificativa atual para a existência da OTAN, inclusive com novos países entrando na OTAN,
próximos, extremamente próximos da Rússia, como Letônia, Estônia, Lituânia, né, que fazem parte da OTAN, que entraram nessa organização já na década de 90, inclusive. Então, preste atenção, a gente percebe que a OTAN, atualmente, ela ainda existe, está grudada na Rússia, e a justificativa para a sua existência atualmente se centra no medo da Europa, de uma Rússia que queira ocupar a Europa, né? Enfim, mas é isso. Essa questão 20 da letra B, ela vai falar dessa característica da formação da OTAN durante o século XX, que de fato foi conter a expansão socialista e realizar alguns ataques preventivos durante esse período histórico. Galera, fechamos a correção da nossa processual. Vocês conseguiram perceber que, assim, nada aqui que foi falado não foi conversado em sala. As questões são simples, quer dizer, simples não. Elas não são difíceis, mas o que as torna um pouco mais complexas são a linguagem utilizada em algumas questões e alguns mapas, gráficos, enfim. De resto, não estava difícil, beleza? E, assim, então a preparatória, o nível de questões utilizadas é esse mesmo, galera. Não tem muito para onde correr, tá bem? Pessoal, beijo no coração. Qualquer dúvida, tragam para a sala de aula na próxima aula e nós estamos juntos. Beijo, fui!